Tudo bem, pessoal? Vamos aí para o último bloco da nossa aula sobre como o pecado influencia o nosso relacionamento com as esferas da sociedade. Lembrando que essa aqui foi uma aula gravada, na verdade foi uma aula ao vivo, ministrada no sábado, e que por problemas de gravação nós estamos regravando ela. E em vez de fazerem uma aula de 1 hora, dividimos em 3 vídeos menores, tá bom? O que eu aconselho você é que ao terminar esse vídeo, assista as outras aulas aí no canal para ver todo o nosso módulo sobre a queda. Apesar das aulas todas terem um foco independente, até mesmo nessa aula que nós quebramos em três, a possibilidade de assistir um único do vídeo e entender o propósito do vídeo, mas para que o conhecimento e o entendimento seja mais profundo, o melhor seria assistir o módulo inteiro. Todos os vídeos do módulo da queda estão aqui no YouTube, porque nós iniciamos esse módulo, né? Na sequência, a gente fez o isolamento social e basicamente quase todas as aulas foram ministradas aqui via YouTube, tá bom? Vamos então continuar aí trabalhando como é que o pecado atua nas esferas da sociedade. Nesse caso agora nós não falaremos de uma esfera da sociedade, mas o local onde nós vivemos, onde essas esferas estão colocadas, que é a natureza. Eu acho que para começar essa aula, ou esse tópico, é importante relembrar lá em Gênesis 3 que Deus nos deu a natureza para que nós exercêssemos uma soberania sobre a natureza. E nessa soberania, duas facetas: a faceta do uso da natureza para o bem-estar do homem, ou o bem-estar social, para que houvesse progresso na humanidade, para que houvesse uma boa vida, para que nós retirássemos da natureza os elementos para que a nossa vida fosse uma vida tranquila, uma vida feliz. Por outro lado, há também a questão do cuidado com a natureza. Deus, quando dá a natureza para o homem exercer sua soberania, a primeira coisa que Deus fala é: vai lá e nomeia os animais, reconhece os animais, diferencia-os e nomeia-os, né? Também Gênesis 2 deixa claro para nós aí que havia a necessidade de um homem para cultivar a terra. Então havia um trabalho de cultivo sim na terra, a planta não dava do nada, né? Havia um trabalho de cultivo sim, porém era um trabalho prazeroso, né? A natureza estava nos oferecendo algo prazeroso. Isso é importante para o nosso entendimento, então, de como o pecado ele se relaciona com a natureza. Então, pensando dessa forma, quando o Adão peca, e se você assistiu a aula e lembrar, se não assistiu, assista a aula que nós fazemos uma análise de Gênesis 3, observamos algumas questões de Gênesis 3, que há quase que uma sequência, né? O homem quebra o relacionamento com Deus, ele então se vê nu, quer dizer, ele perde a sua identidade, que se afasta da matriz da identidade, que era o seu relacionamento com Deus, e assim ele vai quebrando os outros relacionamentos. Por exemplo, ele vai culpar a mulher, demonstrando um claro racha no relacionamento com o outro, né, e com a família e com a sociedade. Da mesma forma, ao finalzinho do capítulo 3, nós vemos também a influência, né, ou a consequência desse pecado na natureza, né? Então, aquele trabalho que era um trabalho prazeroso na natureza, agora se torna um trabalho duro, um trabalho de sofrimento, um trabalho que não nos oferece mais prazer, né? Então, é um trabalho que vai agora vindo suor do exercício sofrido quase, ou quase não, né? Do exercício sofrido que nós temos aí para consumirmos ou produzirmos a partir da natureza. Então, essa é uma característica interessante, acho que a primeira do pecado aí é esse prazer do trabalho ser transformado em dor. Uma outra característica que a gente pode analisar também é que o nosso relacionamento com a natureza ele se dava de um cuidado, né? E agora, muitas vezes, agora não, na verdade, trazendo para a contemporaneidade, que é a ideia dessa última aula, foi a nossa tentativa nessas duas últimas aulas, pelo menos, de entender que o nosso relacionamento com a natureza ele traz aspectos onde nós usufruímos da natureza, mas por causa da influência do pecado e dessa corrupção humana, nós abusamos dessa natureza e nós destruímos essa natureza.
quer dizer, aquele relacionamento puro, aquele relacionamento bom, onde nós cuidávamos da natureza ao mesmo tempo que utilizávamos da sua produção. Ele é então rompido. E nós vemos claramente a consequência disso no nosso dia a dia, né? Então aqui eu recortei algumas reportagens aqui, ó, algumas reportagens aí, duas, na verdade tinham outras, mas eu escolhi essas duas para demonstrar isso, né? E essa me chamou muita atenção, essa reportagem do G1, que diz que 1 milhão de espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção. Está dizendo a ONU hoje, né? Então, olha que coisa horrível, né? Nós estamos destruindo aquela natureza que Deus nos deu e que Ele afirmou que era muito boa. Isso uma coisa que a gente começa a tem que começar a perceber que o desgaste da natureza, quer dizer, o abuso que nós causamos, ou a destruição que nós causamos pelo nosso abuso na natureza, tem trazido, ou é uma consequência e é um pecado atual, né? Eu não estou dizendo, e isso é uma outra consequência do pecado agora, que é a questão daquela adoração à natureza. Então a gente poderia dizer que esse é o terceiro aspecto, né? As pessoas, por um lado, como o próprio texto de Paulo, né, no capítulo 3, a partir do verso 10, vai nos mostrar, é que o homem agora ele olha para a natureza e vê na natureza um Deus. Isso é uma coisa clara da nossa contemporaneidade. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade extremamente panteísta. Isso quer dizer que nós observamos uma sociedade que vê Deus na natureza, ou dá um aspecto divino à natureza. Em coisas muito simples nós percebemos isso. Quando a gente abraça uma árvore para receber energia da natureza, por exemplo, ou energia da árvore. Isso é divinizar a criação. Isso é muito similar ao que Paulo vai falar em Romanos 3, onde vai dizer que nós adoramos a natureza criada ao invés do Criador da natureza. Isso é uma terceira consequência do pecado, que gera pessoas assim que vão querer afirmar uma característica da natureza original, né? Que é o uso da natureza para o bem comum. Isso é importante. O uso de um celular, de uma câmera, eu aqui, por exemplo, meu smartphone, e essas coisas são boas, trazem para nós benefícios. Nesse momento de isolamento, é essa tecnologia que tem nos aproximado. Ah, tanto nós como igreja, como de outras pessoas. Então, isso é uma coisa boa, mas esse abuso da natureza traz a consequência aí de destruição daquilo que Deus nos deu para nós cuidarmos. Então, você vê aí já três aspectos, né? O primeiro aspecto da dor na nossa relação com a natureza. O segundo aspecto do pecado está no abuso, e aí não tem mais o cuidado daquela natureza. E por último, a adoração à natureza. Essas são três características que, na minha visão, pelo menos, são muito claras como consequências do pecado no nosso relacionamento com a fauna e a flora. Tá? E aqui a gente pode partir para um outro texto, que é o texto de Romanos 8, e eu aconselho que você leia esse texto com bastante atenção em sua casa, é um dos meus textos prediletos, que é o texto de Romanos 8, que ele vai falar para nós que a natureza aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Normalmente, quando nós lemos esse texto, nós olhamos com um olhar escatológico. Quer dizer, a gente olha como um fim dos tempos, quer dizer, a natureza aguarda aquela restauração final, aquele momento onde todas as coisas serão restauradas. Mas eu gosto de olhar também esse texto de um aspecto pontual, quer dizer, de agora. Porque a Bíblia, ela aponta para aspectos escatológicos o todo tempo, mas o todo da Bíblia é escatológico, quer dizer, o todo da Bíblia aponta para aquele último dia. Quando nós falamos do reino de Deus, nós não estamos falando só do reino de Deus de agora. Estamos falando daquele último dia, onde o grande reino de Deus será revelado a toda a humanidade. E isso se aplica a todos os aspectos da natureza. Cristo é rei agora, Cristo é soberano agora, não é só no futuro.
Então, olhando dessa forma, a gente pode olhar para Romanos 8 e perceber que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus também hoje. Quer dizer, esses filhos de Deus que são renovados pela Escritura, são renovados pela palavra, eles devem então ter um relacionamento com a natureza restaurado. Então, por um lado, nós não teríamos aquele relacionamento com a natureza de adoração à natureza, porque nós adoramos o Deus que criou ela. Nós teríamos um bom equilíbrio do uso da natureza para o nosso benefício, sem abusarmos e destruirmos a natureza. Então, esse deve ser o posicionamento adequado de um cristão na sua relação com a natureza. E todas as esferas que vão se relacionar com a natureza devem trazer essa característica redentiva, né? Acho que essa é a palavra-chave, redentiva do relacionamento do homem com a natureza. Pensando assim, a gente pode analisar, por exemplo, que dentro do Estado nós não defenderíamos um uso irrestrito e destruição da fauna e da flora para de repente, um crescimento demográfico ou para um usufruto da sociedade. Visto que no curto prazo pode parecer muito bom, mas no longo prazo vai trazer muito mais danos do que benefícios. E nós já experimentamos um pouco disso. Eu não sou alarmista e jamais trabalhei de forma alarmista nessa característica. O mundo vai acabar agora, a natureza vai entrar em colapso agora. Mas nós vemos sim manifestações da natureza consequência das nossas atitudes e do nosso consumo e do nosso relacionamento com com a fauna e com a flora, né, com essa natureza. Então, algumas práticas muitas vezes podem soar para nós como coisas da cultura, mas eu gosto de encarar muitas vezes como modos de glorificar a Deus. Se você olhar para o Salmo 19, o Salmo 19 vai dizer para nós, eu até separei o texto aqui, que o firmamento anuncia as obras da mão de Deus. Então, olha que beleza esse texto. Salmo 19 diz isso: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quer dizer, um bom relacionamento com a natureza faz com que nós olhemos a grandiosa obra que Deus, quer dizer, há uma revelação de Deus através da sua obra na natureza. Então, por exemplo, a reciclagem, como eu apresento aqui, de diversos materiais, é um passo. Pode parecer uma coisa boba, mas é um passo para um cuidado, aquele cuidado original do Éden da natureza, e uma forma assim de glorificar a Deus. Quer dizer, há uma demonstração da redenção sobre o cristão no seu relacionamento. Nós, aqui em casa, pelo menos, criamos o hábito dessa separação de pelo menos, resíduos recicláveis de resíduos comuns. E, por um acaso, como a gente tem horta aqui, uma horta, a gente também faz separação de restos de comida, de fruta, né? Então, eu compreendo isso como formas de glorificar Deus. E uma das pessoas que me mostrou isso foi o meu sogro, né? No caso, o pastor da igreja. Ele mostrou para mim, e não com falas, mas com as atitudes relacionadas ao contato com a natureza dele, com o que ele tem, essa forma de glorificar a Deus, essa forma de compreender que algumas atitudes que nós temos hoje fazem parte daquilo que Romanos diz, que é a manifestação dos filhos de Deus que a natureza está aguardando. Então, o pecado influencia nosso relacionamento com a natureza, pelo menos daqueles três aspectos, e o momento que há uma redenção, quer dizer, Deus nos chama através de Cristo para uma nova humanidade, é restaurado ou renovado o nosso relacionamento com a natureza. E eu acredito que nós podemos fechar essa influência da queda nessa última aula, nesse último bloco. Se você não assistiu nossas aulas ainda, assistam todas as outras, as dúvidas que surgirem, as perguntas, os contatos podem ser feitos através da minha própria página aqui do YouTube, através do meu Facebook ou através do Facebook da igreja, que são os locais onde nós estamos colocando aí essas aulas, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. E sábado, 2 horas da tarde, nós nos vemos aí nas aulas. E agora iniciando o terceiro módulo, que é o módulo da redenção. Vai ser muito mais legal falar sobre a redenção do que o que nós estamos falando sobre a queda. Fique com Deus
e até as próximas.